Tá no ar. Bom dia aí, meus amigos, pastor Rovanildo, reverendo João Paulo. Tudo bem aí com vocês? Bom dia. Muito bom dia, bênção estar aqui com vocês. Prazer aí de conhecer o pastor Rovanildo, prazer de conhecer agora, né, vendo o pastor Luiz Felipe. Vai ser um momento gostoso aqui da gente junto. Amém. Sim, bom dia, se Deus pastor quiser. Felipe, bom dia, pastor João Paulo. E um termo novo que eu aprendi na live entre amigos, que a gente faz toda quarta, é bom dia aos web espectadores. Com certeza será bastante proveitoso. Aguardo vocês aí com a gente. E a interação de vocês também. Exatamente, web espectadores. É uma coisa nova, né? Jeito novo Eu fui de rádio por um tempo, né? Aí a gente conhecia rádio ouvintes e de televisão telespectadores. Agora tem termo novo. Exato. Gente, a gente vai dar só um tempinho, coisa bem básica para as pessoas entrarem aí. Já tem gente entrando, a gente, né, dá boas-vindas aí ao pessoal que está chegando. E daqui um pouquinho teremos um tempo para apresentar, né? A gente se apresentar um pouco melhor. O pastor Rovanildo vai se apresentar, o reverendo também vai se apresentar, João Paulo, convidado de hoje. A gente vai ter um tempo de se apresentar um pouco melhor. Damos boas-vindas, o pessoal está chegando aí, já temos 7 pessoas mais ou menos já engajadas, 8, e está chegando, vai chegando gente. Só para descontrair, eu tenho um problema com o meu Facebook, que é toda vez que eu abro a sala, fica com a legenda. Eu não sei como tirar essa legenda daqui. Eu espero que isso não atrapalhe o pessoal de ver a live aí, né? Sempre aparece essa legenda. Ela me acompanha, essa legenda aqui. Mas muito bem-vindo a todos aí, Rafael, Liane, Naninha, Cristina. Deus abençoe todos os irmãos que estão chegando aí para a nossa live. Eu gostaria de pedir aí encarecidamente a gentileza dos irmãos que possam criar salas de vídeo, né, a partir da live, para que seus amigos do Facebook consigam entrar e também participar com a gente, serem abençoados. Apesar de a gente divulgar nas redes sociais e tal, às vezes tem um amigo ou outro que não consegue ser alcançado com aquele anúncio, então você pode ser uma ponte aí para fazer chegar essa live a outras pessoas. A gente vai iniciando já, fazendo aí as apresentações. Eu sou o pastor Luiz Felipe, sou pastor da Igreja Congregacional de Vila Paraíso, em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tenho aí a alegria de poder, junto com o pastor Márcio Leal e o pastor Marcos Moura, ter fundado, na verdade, idealizado o Renovare, que é um movimento em torno do Evangelho para igrejas, pastores e líderes em geral, né, cuja missão é influenciar e capacitar igrejas, pastores e líderes para o cumprimento da missão de Deus na cidade. A gente tem por visão ser um movimento gerador de igrejas e líderes saudáveis por meio do Evangelho, né? E temos como valores igrejas saudáveis, pastores saudáveis, líderes saudáveis, pregação bíblica, pregação centrada na palavra de Deus, discipulado, cultura de discipulado, fomentar também um aconselhamento bíblico na igreja, tanto do púlpito, quanto no gabinete, quanto também por meio dos membros, focar na questão e trabalhar a questão do foco missional da igreja, de que a igreja precisa estar engajada na missão, e de que cada crente é um missionário, tem que ter uma postura de missionário na presença dos discípulos de Jesus, e também, sobretudo, a questão da centralidade do Evangelho. Essa é a nossa tarefa aí, enquanto movimento Renovar, é um movimento que a gente costuma brincar dizendo que é um movimento do bem, interdenominacional, que quer alcançar o máximo de amigos, colegas de ministérios, igrejas, que querem caminhar com a gente, participar com a gente desse momento aí de crescimento espiritual, que essas lives acabam proporcionando
muitas lives hoje, coisa muito boa surgindo no nosso meio. Esse período de pandemia tem assim, impulsionado, potencializado esse momento. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês através dessas lives do Renovare. Então, está aí a minha apresentação rápida, breve, e agora eu queria pedir ao pastor Rovanildo que faça a sua apresentação pela primeira vez com a gente aí na live do Renovare. Rovanildo, diga, Rovanildo, de onde você é, o que você tem feito aí, ministerialmente falando. É uma alegria ter você com a gente, campeão. Bom dia para os irmãos. Só avisar o pessoal que você está escutando um som bem espacial, é que eu estou aqui dentro da nave de culto da igreja e aqui tem tanto eco que se eu puxar uma cadeira aqui perto de mim vai dar eco, então nos perdoe por isso, né? A gente estava firme, bastante participante, né, no Renovare presencial e virtual. A gente teve até participação presencial trazendo devocionais, etc., mas pela primeira vez estando com os irmãos na bancada, né? Uma alegria muito grande. Eu sou o pastor Rovanildo e a minha apresentação principal, que eu gosto mais, é que eu sou esposo da Joelma e sou pai do Arthur, da Ana Laura, do Heitor e do Edgar, e também sou filho da dona Diva, né, que é minha mãe, minha mãe na fé também. Sim. Rovanildo, você é pai de quem mesmo, hein? Não ouvi direito. Arthur, Ana Laura, Heitor e Edgar. Ih, rapaz, perdi as contas. Perdeu as contas. A gente está pastoreando aqui na IEC Amendoeira, em São Gonçalo. É a igreja que tem nome de outro bairro, né? O nome da igreja é IEC Amendoeira, mas nós estamos em outro bairro. Começamos no bairro, mudamos para outro, mas não mudamos o nome, e já tinha identidade própria, tá? Atualmente na vice-presidência da nossa ISB e conselheiro do Departamento de Educação Religiosa e Publicações, tentando servir ao Senhor e aos irmãos. Amém, amém. Reverendo João Paulo é o nosso convidado de hoje, né? Digamos assim, fora do nosso ciclo mais próximo de amizade, é aquele que a gente convidou para estar com a gente hoje, e eu fico feliz de poder ter você com a gente, pastor, reverendo. Fala um pouco para a gente, se apresenta. Eu já posso dizer de antemão que o irmão já esteve do lado de cada poça. Isso eu fiquei sabendo, né? Isso. Fala para a gente um pouquinho aí. Já tive o prazer. Tive o prazer aí, Luiz Felipe, de morar realmente em Niterói, terra lindíssima, maravilhosa. Fui pastor da Igreja Presbiteriana de Icaraí, durante 4 anos e pouco, em Niterói, né? E sou um paulistano apaixonado pelo Rio de Janeiro, apaixonado por Niterói, a vista do Rio, região dos lagos, olha, tudo isso é lindo demais aí no Rio, né? Muito bem, meu nome é João Paulo, eu sou muito bem casado com a Juliana é conselheira bíblica, temos juntos um site chamado Mente e Coração, nessa área do aconselhamento bíblico, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, minha principal função é na academia teológica. Eu ensino no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é uma escola do Instituto Presbiteriano Mackenzie, né? Eu sou professor de Novo Testamento aqui no Andrew Jumper, que, aliás, eu estou aqui hoje. Essa semana a gente voltou a trabalhar aqui no campus do Mackenzie, né? Então, tenho trabalhado aí no Jumper há 10 anos, militado nessa área aí de Novo Testamento. Dou aula também no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, e este ano eu tive o privilégio de assumir o pastorado de uma igreja presbiteriana, também chamada José Manuel da Conceição, na cidade de Jandira. A igreja tem esse nome porque ela herdou esse nome de um instituto muito famoso que teve ali em Jandira, que foi o Instituto José Manuel da Conceição, fundado aí no começo de 1900, 1907, alguma coisa por ali. O Instituto fez bastante formados e tem uma história muito grande, e a igreja assumiu o nome desse instituto. Então, é isso aí, temos atuado aí, graças a Deus, no ministério, tanto acadêmico quanto no pastoral. Amém, amém, amém. Que legal. Gente, se vocês ouvirem o carro de som da Pamonha falando, porque, olha, por incrível que pareça, o carro de som da Pamonha decidiu passar na minha rua agora,
Se vocês ouvirem qualquer coisa... Acontece. Ai, meu Deus. Irmãos, eu preciso, antes de começar oficialmente, dizer o seguinte: já que os irmãos falaram das suas esposas, eu me senti constrangido e minha esposa está vendo a live e eu não posso deixar de falar que eu sou muito bem casado com a Cíntia Mateus e sou pai de 3 filhos também, quase pegando o Rovanildo. Então, assim, sou muito alegre e feliz de poder estar casado, né, com uma pessoa maravilhosa que é minha esposa e também ser pai de 3 homens abençoados, 3 homens de Deus, um de 3 anos, um de 10 anos, um de 18 anos. Então, não podia deixar de fazer isso, senão você já pensou o que vai acontecer depois que a live terminar. Na verdade, eu fiz isso para deixar para fazer deixa para você não sofrer depois em casa, também você entender. Certo. Gente, é muito bom poder estar com vocês, eu acho que é um tempo muito precioso, e principalmente por causa do tema. Eu fiz questão de colocar esse tema, que quem é da área da teologia, conhece de hermenêutica, sabe que o tema vem de um livro, mas que este livro tirou o seu tema da Bíblia, né? Obviamente. A pergunta "entendes o que leis" é uma pergunta muito legal. E recentemente eu tive a oportunidade de, na minha família, né, com uma pessoa muito próxima a mim, que é o meu próprio pai, responder a ele a uma pergunta que ele me fez usando essa passagem bíblica. Ele não é cristão, né? E ele disse para mim: filho, como é que... Eu falei para ele do evangelho, ele teve um problema de AVC recentemente, e aí eu pregando o evangelho para ele, que mora aqui próximo da igreja onde eu pastoreio, eu falei para ele: pai, você precisa acreditar em Cristo, precisa conhecer a palavra de Deus, porque é por meio dela que tem fé, E ele falou assim: mas como é que eu entendo a palavra de Deus? Porque é difícil, eu leio, eu não consigo. Aí eu citei o texto lá de Atos, que fala que um dia o Filipe, que é diácono evangelista, ele encontrou com o eunuco da rainha de Candace, um oficial lá da rainha, tesoureiro da rainha, e ele então estava lá lendo o livro do profeta Isaías, e o Filipe, pela ação do Espírito, por uma missão específica que Deus o chamou ali, o vocacionou para aquele momento, ele se aproxima da carruagem e pergunta se o eunuco está entendendo o que ele está lendo. Entendes o que leis? Essa é a nossa temática de hoje. Legal. E a resposta do eunuco ela foi fenomenal, porque ele disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique, quem me faça compreender? E aí, reverendo João Paulo, pastor Rovanildo, a gente tem, então, a seguinte questão. Eu não sei se você, assim como eu, que está me vendo a gente aí, nos ouvindo aí, conhece alguém que tem dificuldade de entender a Bíblia e sempre diz assim: eu leio, mas não consigo compreender e entender o que eu estou lendo, né? Eu tenho dificuldades, pastor Felipe, de ler a Bíblia, entender a Bíblia, interpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil. Será que a Bíblia é um livro só para pastores entenderem? Então, pastor João Paulo, reverendo João Paulo, eu quero fazer uma pergunta inicial para você discorrer aí e a gente poder inicialmente começar a nossa live. Você tem até um tempo um pouquinho maior para falar, dentro daquilo que você tem como experiência ministerial. Qual conselho você daria a uma pessoa que chega perto de você, se aproxima de você e diz assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas tenho muita dificuldade de compreender? Eu acho que essa é uma queixa de muita gente, é recorrente de alguns membros da igreja. Como é que o senhor poderia iniciar para a gente a nossa live respondendo essa questão? Como o senhor aconselharia, que palavra o senhor daria para uma pessoa com essa dificuldade? Legal, Felipe. A pergunta é importantíssima, né? Muito importante. Eu acho que existem vários motivos pelos quais uma pessoa pode ler a Bíblia e não compreender, né? Por exemplo, no caso do texto que você citou, né, o texto de Atos, o eunuco estava lendo um texto difícil, tá? E essa é uma das questões. Existe uma gradação de textos na Bíblia. Existem textos mais difíceis e textos mais fáceis. Então, por exemplo,
no caso do texto de Isaías 53, né, a pergunta do eunuco é a respeito de quem o profeta está falando. Ele está falando a respeito dele mesmo, ele está falando a respeito de algum outro, de quem que ele está falando? E, de fato, há uma dificuldade, né? Naquela época, naquele momento, era difícil saber de quem que ele estava falando, porque a revelação ainda não tinha se completado, Jesus Cristo ainda não tinha... ou naquele momento ele tinha recém-vindo, não é? Faziam poucos anos, e o eunuco não tinha ouvido ainda falar a respeito de Jesus Cristo, então faltava essa chave para ele entender o texto, né? Então, no caso de alguns textos, as pessoas têm dificuldade de entender, porque o texto é difícil mesmo. Existem alguns trechos da palavra que são mais complicados de entender. Agora, vamos supor que alguém venha lendo vários trechos diferentes da Bíblia, várias partes distintas da Bíblia, e a pessoa não esteja entendendo. O problema pode ser, e talvez essa seria a minha primeira resposta para alguém que está com esse problema, né? Pastor, eu leio a Bíblia e eu não entendo. A minha pergunta seria, qual é a versão bíblica que você está lendo? Qual é a tradução da Bíblia que você está lendo? Você está utilizando uma tradução difícil demais? Então, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, ou uma versão brasileira, ou uma Bíblia de Jerusalém. Essas Bíblias são Bíblias que têm uma linguagem um pouco mais difícil. Elas usam palavras mais rebuscadas. Até mesmo a nossa Almeida Revista e Atualizada, ela usava palavras mais difíceis, construções gramaticais mais complicadas, a tal ponto que a Sociedade Bíblica do Brasil, recentemente, não é, em 2007, lançou a nova Almeida Atualizada. Por quê? Porque com o passar dos anos, a língua vai mudando. Então, a tradução da Bíblia também tem que mudar. Então, talvez, o problema de algumas pessoas é que não estão entendendo a Bíblia porque estão lendo a Bíblia numa versão muito difícil, numa versão muito arcaica, numa versão que usa palavras difíceis de entender. A maioria das pessoas no Brasil não sabe o que são catadupas, por exemplo, que fala lá o Salmo 42. Várias pessoas no Brasil não entendem, quando a Bíblia fala que alguém adormeceu, não entende que a Bíblia está falando, na verdade, que essa pessoa morreu, porque isso não é da nossa cultura, né? Na nossa cultura, a gente normalmente não usa isso, a pessoa dormiu, né? Dormiu, a gente reserva só para dormir mesmo. Então, essa seria a primeira dica, viu, pastor Luiz Felipe? Irmão Rovanildo, pastor Rovanildo, e os demais aí, nossos irmãos que nos acompanham aí. Se você não está entendendo a Bíblia, pegue uma versão mais fácil. Vá lá e compre uma nova tradução linguagem de hoje. Compre uma nova versão internacional, compre a nova Almeida Atualizada, nova versão transformadora, Bíblia Viva. Todas essas Bíblias que eu acabei de citar são traduções da Bíblia que visam facilitar a compreensão do leitor, e dessas, provavelmente, a nova tradução linguagem de hoje seja uma das melhores, porque ela mantém uma linguagem fácil, ao mesmo tempo em que ela tenta ser uma tradução e não uma paráfrase, né? Porque já a Bíblia Viva, ela já quase transita para ser uma paráfrase, deixa de ser uma tradução e vira uma paráfrase. E dessas, a mais paráfrase de todas seria a Mensagem, né? Que aí é uma paráfrase completa, que tem os seus méritos. É importante também, algumas pessoas podem usar e podem se satisfazer em compreender melhor o que o texto está dizendo, ao ler numa paráfrase. Então, essa seria a primeira dica, meus irmãos. Amém. Encontre um texto bíblico numa versão, procure uma versão bíblica que seja acessível à sua compreensão, ao seu nível de estudo, ao seu nível de interação com a própria Bíblia, porque às vezes a Bíblia usa uma linguagem difícil, e isso diz respeito à tradução, não é? Então, eu acho que essa seria uma boa primeira dica. A segunda seria: veja o texto bíblico, não é? Talvez, se você está lendo um texto que é muito difícil, que você não está entendendo, vá para outro texto. Então, por exemplo, não é tão difícil entender: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Não é tão difícil entender isso. A maioria das pessoas consegue compreender que o texto está dizendo que Deus, né, Senhor, aparece aí com letras maiúsculas. Isso quer dizer que é o nome próprio de Deus, o nome que a gente traduz em português, ou a portuguesa como Jeová, né, em hebraico, Yahweh. Então, o Senhor, esse Deus Jeová, ele é o meu pastor, ou seja, aquele que me cuida, aquele que me dá alimento. Nós somos como que ovelhas nas mãos desse pastor. E se ele é o nosso pastor, então o texto tem essa conclusão, nada nos faltará. Aliás, é interessante, aqui vem uma parte que o texto não é tão simples, né? A maioria das pessoas cita esse texto colocando um E. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no texto não tem esse E. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque ele está chegando numa conclusão lógica. O Senhor é meu pastor. E se é assim, nada me faltará. Logo, nada me faltará. É isso que o texto está dizendo, não é? Tudo que eu realmente preciso para a vida e para a vida cristã, para a vida e para a piedade, como o Novo Testamento diz, eu terei. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Ele é aquele que me guia, ele é aquele que me guarda. E o resto do Salmo vai ilustrar, não o resto, porque ele vai mudar a metáfora depois, mas até o versículo 4, ele vai ilustrar essa realidade. O Senhor é o nosso pastor, então ele nos dá repouso, ele nos dá descanso em águas tranquilas, ele nos dá refresco para a alma, ele nos guia em veredas que são boas, que são justas, e ele faz isso por amor do próprio nome dele. A gente, por vezes, vai passar em lugares complicados, que ele chama de vale da sombra da morte, mas a gente não precisa ter medo, porque ele é o nosso pastor, é a vara e o cajado dele. Então, notem, esse não é um texto muito complicado. Aliás, talvez começar no livro dos Salmos, começar num dos evangelhos, evangelho de Marcos, talvez, que é mais curto. Então, prefira textos que são mais simples. E nisso eu indicaria textos narrativos, especialmente aí os evangelhos, e o livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos conversa muito com a nossa alma, né? Ele trata a respeito de todo tipo de sentimento. Então, essas duas dicas para começo de conversa. Ache uma versão bíblica que seja mais fácil, e a segunda dica, ache textos que sejam mais fáceis. Deixe as cartas, especialmente as cartas paulinas e os livros dos profetas, para um outro momento, quando você já tiver caminhado um pouquinho mais na vida cristã. Amém. Eu acho que talvez seja por isso que o eunuco estava com muita dificuldade em entender, como você colocou aí, ele estava lendo um livro profético, e a questão da revelação progressiva, isso atrapalhava muito ele, porque ele estava ali naquele contexto onde o Novo Testamento não tinha sido fechado, ele estava lendo um texto do Antigo, sem muito conhecimento daquilo que estava acontecendo no tempo de então, do cristianismo, ele estava lendo o texto da lei, do profeta, né, do Antigo Testamento, né? Do Exatamente. Livro, então complica. Agora, essa questão das versões, ela é muito show de bola, a questão das paráfrases que você falou, a gente tem que ter uma certa dificuldade, um certo cuidado de deixar versões mais fáceis para só caminhar e carregar paráfrases e ler paráfrases, né? Você falou a mensagem, tem a Bíblia Viva também, que é uma paráfrase, né? Isso. É muito legal. E essa outra questão de textos simples. Pastor Vanildo, aqui a Geórgia disse uma coisa, concordando com o que o pastor João Paulo falou, ela falou assim: geralmente as pessoas começam a ler a Bíblia pelos livros difíceis. Elas querem começar por Apocalipse, Gênesis, às vezes coisas assim mais difíceis. Por que não começar pelos evangelhos e tal? Então, qual seria a sua palavra também, né, para aquela pessoa que tem dificuldade, né, aquilo que você pudesse aí acrescentar ao que já foi falado pelo pastor João Paulo, sobre conselhos para quem quer entender passagens bíblicas e tem certas dificuldades? Fica à vontade, meu amigo. Assim, a princípio, suponho eu, né, tem uma pesquisa para dizer, mas suponho eu que as pessoas querem começar por esse tipo de passagem mais difícil,
porque sabendo as pessoas que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ou pelo menos disseram elas que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, elas querem direto para aquilo que seria mais espetacular, né? A gente é atraído pelo espetacular. Então, por que não começar com a criação do mundo, Gênesis, ou com o desfecho de tudo isso em Apocalipse, né? Spielberg faz muito sucesso. Então, geralmente, a pessoa quer começar muito por aquilo que é espetacular e não pela simplicidade dos textos, né? Muito isso. E vão encontrar inúmeras dificuldades. Agora, quanto à questão que estamos começando em si, daí não discordando, mas acrescentando para a gente evoluir na conversa um pouquinho com a palavra do pastor João Paulo, daí a necessidade de você ter o pastor, aquele cara que é técnico, que estudou para poder auxiliar a ovelha, para poder auxiliar o corpo, a igreja. Você começa por textos mais simples quanto linguagem e não textos mais complicados quanto à linguagem, mas às vezes aquele texto mais simples com linguagem tem as questões em si de dificuldade, como é que eu poderia dizer, doutrinária, vamos dizer assim. Se você for pensar direito, as cartas de Paulo são mais simples de entender quanto à linguagem. A linguagem dela é bem propícia a nós, mas doutrinariamente ela é bem densa, bem complicada, né? Já os Salmos, ela tem talvez uma linguagem até um pouco mais poética, porque ela fala com a gente, né? Mais simples de ser entendido, fala mais com a alma, mas se você não conhecer um pouquinho de literatura bíblica para entender o que é uma poesia bíblica, como é que ela se constrói diferentemente da nossa poesia ocidental, etc., você vai sofrer também com isso. Então, obviamente que qualquer crente deve ter acesso, deve procurar conhecer a palavra de Deus, mas não pode abrir mão da consulta ao seu pastor no momento que ela sentir essa dificuldade. E o pastor também, pelo amor de Deus, deve procurar ser um estudioso da palavra. Afinal de contas, ele é chamado por Deus para ser ministro do evangelho, ministro da palavra, para não apenas pregar evangelisticamente, mas para alimentar o seu rebanho também. E até pregando evangelisticamente, pregar de modo correto, né? Você não pode pregar de modo correto sem conhecer de modo correto. Eu penso que passa muito por isso. Então, especialmente agora falando e concluindo, um novo convertido, ou o irmão que ele reconhece ser uma pessoa que não é muito dado ao estudo da Bíblia, mas é um leitor devocional, que é algo muito bom, todos nós temos que ler a Bíblia devocionalmente, ele tem que entender a necessidade de procurar o seu pastor nos momentos de dificuldade, né? Só um exemplo bem simples nos Salmos, e eu fecho, por exemplo, o camarada chega a ler e diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O cara pode pensar que escarnecedor não é pecador, que pecador não é ímpio, e por aí vai. Se ele não tiver um pastor para auxiliar, pode sofrer um pouquinho com isso. Uma coisa assim, só para a gente passar para o outro ponto, né, que a gente já vai afunilando cada vez mais, mas é dizer que a palavra de Deus ela precisa ser lida com, no mínimo, né, um espírito de piedade, temor e consciência de que o Espírito Santo precisa iluminar a gente, né? Na verdade, é um livro diferenciado, né? Porque não é uma literatura qualquer. Embora muita gente encare como uma literatura qualquer, a gente sabe que a palavra de Deus ela é interpretada, ela é entendida espiritualmente, né? E isso também é muito importante a gente aliar a disciplina do estudo bíblico com a disciplina da oração, da devoção, né? Da solitude, daquele tempo devocional com Deus, porque isso vai auxiliar em muito a nossa vida. Então, fica aí a dica para os irmãos que estão nos ouvindo, boas versões de Bíblias, versões simples na linguagem, procure textos fáceis para iniciar. Eu como
professor de literatura e leitura e produção de texto, eu sempre dizia aos meus alunos que você passa a gostar de ler quando você começa com aquilo que é chamado de fruição. Fruição. Começa por aquilo que é mais fácil e que te dá gosto. Aí, a partir dali, você vai se familiarizando com a leitura e daqui a pouco você está lendo coisa mais densa, mais difícil de compreender, mas começa pela fruição. É assim que a gente tem que começar. Então, legal. Vai pelo gênero narrativo. Fala aí. Você me permite uma pergunta para o pastor João Paulo? Claro, claro. Eu quero pegar só um gancho do que o irmão me falou, né? A gente falou sobre a necessidade de você aprender a palavra e começar a partir de textos, digamos, de mais simples compreensão e até crescer, né? Começar por fruição até crescer. E ir crescendo, aliás, até crescendo, que a gente nunca chega no topo. A grande questão aqui, como o pastor Luiz Felipe falou, nós estamos tratando da palavra de Deus. Nós temos um paradigma hermenêutico secular atual que diz que o que vale é a impressão que você tem do texto, né? O paradigma atual, pós-moderno. Nós podemos fazer isso com a Bíblia também? Estou fazendo uma pergunta retórica, porque eu tenho o meu pensamento, talvez seja até... Eu acho que o pastor pensa como eu, mas vamos lá. Eu posso fazer isso também? Eu posso simplesmente ler a Bíblia e tirar a conclusão para mim, sem importar aquilo que o pessoal de literatura diz hoje. Na parte do momento que o texto está produzido, o autor está morto. Vale a sua impressão. Isso vale para a Bíblia também, sendo ela a palavra de Deus? Então, né, essa é uma discussão enorme, 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 que o pastor Rovanildo aí levanta, e é uma coisa que, infelizmente, acontece muito, né? Até em algumas reuniões de igreja, aquela pergunta, né, o que esse texto está dizendo para você? E aí, algumas vezes, as pessoas falam coisas, às vezes, antagônicas até, né? Um fala A, o outro fala X, e as duas interpretações são igualmente válidas, né? Isso é um risco. A Bíblia tem o significado que Deus deu àquele texto, né? Cada texto tem um ou mais de um significados, um ou dois significados, quando o próprio Deus, via o autor humano, colocou aquele ou aqueles significados naquele texto, né? Eu vou falar de um significado, embora eu acredite que alguns textos tenham mais de um significado, quando o próprio autor usa uma palavra dúbia e ele está querendo usar os dois sentidos da palavra. João faz muito isso, né? Mas vamos dizer que cada texto tem um significado para simplificar. Nós temos que ir em busca deste significado, o significado que o Espírito Santo quis que o autor humano colocasse por meio daquelas palavras. Então, não é cada texto tem o significado que cada leitor quiser atribuir ao texto, né? É claro que a gente tem que também admitir o fato de que o leitor tem um papel importante na leitura, né? A leitura, ela é composta por um autor que escreveu, um texto que foi escrito, que foi produzido, e um leitor que agora lê. Mas o leitor, ele não vai criar um significado novo, mas ele pode aplicar aquele texto de uma maneira que o autor original não tinha pensado. Então, por que a Bíblia continua sendo extremamente atual para a nossa época e ela será sempre atual? Porque ela é a palavra de Deus infalível, inerrante, imutável, perfeita, completa. Ela tem significado que o próprio Deus atribuiu a cada texto, mas esse significado, por ser palavra de Deus, por ser a verdade, ele então tem diversas aplicações nas mais diversas culturas, nas mais diversas histórias de vida, nas mais diversas situações que alguém estiver passando, nos mais diversos tempos. Daqui a 2000 anos, se Jesus Cristo não voltar antes disso, a Bíblia vai continuar sendo atual. Por quê? Porque ela vai ter aplicações extremamente importantes para aquelas situações específicas que as pessoas estiverem vivendo daqui a 2000 anos. Situações que a gente nem imagina. Então, quer dizer, a gente não faz essas aplicações.
Mas as pessoas daqui a 2000 anos farão essas aplicações baseadas no mesmo significado que o autor bíblico atribuiu ao texto. Então, virão novas aplicações adequadas para aquela época específica. Muito bom, muito bom. Rovanildo, quer falar alguma coisa sobre isso? Ou a gente pode seguir? Vai. Bom, eu queria, né, se você me deixar, que é um assunto que me é muito caro, a termodêutica, que é uma das disciplinas que eu ensino no seminário, né? E como me é muito caro, se me deixar, eu pergunto ao pastor até amanhã. Então, pastor, em cima disso aí vem a necessidade de interpretar corretamente, né? A interpretação de aplicação correta do ponto de vista prático também. Muitas vezes nós costumamos a querer adequar o texto à nossa realidade ou aquilo que a gente quer do outro. Muitas vezes a gente não concorda com alguma coisa e quer retirá-la deixando aquém do que a Bíblia pede, manda, promete, etc. E muitas vezes a gente quer colocar e a gente corre o risco, ou pode, de fato, acontecer, né, e ir além e se tornar um legalista. Isso é bastante comum, né? Eu não vou utilizar o termo aqui liberal, porque é um termo técnico da teologia, né? Mas muitas vezes a gente corre o risco de ser algo muito solto, algo muito aquém do que a palavra de Deus pede de nós, ou algo muito além, colocando fardos pesados sobre as pessoas. Isso é bastante comum, a partir dessa questão de não entender a Bíblia Sagrada como palavra de Deus e querer manipulá-la de acordo com a nossa conveniência, não é assim? Sim, infelizmente isso acontece bastante. Aliás, acho que tem a ver com a segunda pergunta que o pastor Luiz Felipe vai levantar, não é? Isso, exatamente. Eu já posso até aproveitar e colocar o finalzinho, né, da questão, que é justamente isso. Quão importante é para a gente, como cristão, como igreja, ler a Bíblia, entender a Bíblia como verdadeiramente ela é, sem tirar, sem pôr nada, permanecendo na palavra, na linha do Evangelho, na linha das Escrituras. Porque parece que é comum, muitas vezes, as pessoas ficarem aquém ou irem além daquilo que a palavra de Deus ensina, justamente como o pastor Vanildo levantou. Então, como é que a gente faz para permanecer ali? Qual o risco que a gente corre se nós sairmos da linha, pastor João Paulo? Eu acho, meus irmãos, que a primeira coisa é a gente saber que a gente vai fazer isso. A gente vai ir além e a gente vai ficar aquém. Em todo o tempo. Porque nós somos pecadores e nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de exigir de menos ou exigir de mais. Depende da área, né? Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com a nossa história de vida, com a nossa tradição eclesiástica específica. Então, por conta de tudo isso, a gente já tem que logo de cara entender que nós não somos leitores neutros. Nós somos leitores tendenciosos. Nós somos leitores que vão tentar interpretar tudo, não só a Bíblia, a vida, outros textos, de acordo com o que é melhor para nós. É assim que nós somos. Então, a primeira coisa é a gente ser consciente desse nosso erro. Nós somos tendenciosos. E aí, então, quando nós aproximamos-nos da Bíblia, conscientes de que nós somos tendentes ao erro, tanto o erro hermenêutico, quanto o erro moral, quanto o erro de aplicação, quanto o erro de relacionamentos, nós somos tendentes ao erro. Então, nós nos aproximaremos da Bíblia com uma atitude de humildade, uma atitude de quem se coloca sob a Bíblia, debaixo da Bíblia, e não sobre, não acima das Escrituras, mas debaixo da Bíblia. Alguém que se coloca para ser corrigido pelas Escrituras, corrigido em todas as áreas, né? Então, eu leio Paulo não para eu analisar se Paulo está certo ou errado, ou para eu adequar Paulo, enfiar a força Paulo no meu molde, mas eu leio Paulo para que ele me molde, eu leio João para que ele me ensine, para que ele me conduza, eu leio os Salmos para que os Salmos transformem a minha vida. Então, isso é muito importante, a gente ter uma atitude humilde com relação às Escrituras. E é aqui, pastor
pastor Luiz Felipe, que eu acho que entra de maneira muito importante, uma das coisas que você levantou, né? O ministério essencial do Espírito Santo na leitura da palavra. Nós somos tão limitados que a gente não consegue nem ler a Bíblia sozinho. Nós somos tão fracos, tão limitados em vários sentidos, que a não ser que o próprio Deus venha sobre nós de maneira especial, Deus, o Espírito Santo, e nos ajude, nos abra os olhos, nós não conseguimos ler a Bíblia. É o que diz o Salmo 119, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, Salmo 119, versículo 18. Nós precisamos fazer essa oração humilde, né? Senhor, eu tenho a tendência de ter os olhos como os de Lia, né? Olhos baços, olhos que não enxergam muito bem, olhos com algum tipo de problema, né? Então eu preciso que o Senhor venha e me ajude para que eu consiga ler, para que eu consiga entender, para que eu consiga aplicar na medida certa. Me ajuda a evitar os meus problemas. E sabendo que mesmo depois que eu fiz essa oração, por causa da profundidade das minhas limitações, algumas vezes ainda assim eu vou incorrer em erro. O problema não está na Bíblia, o problema não está em Deus em absoluto, o problema não está no Espírito Santo, mas o problema está em mim. É por isso que vem a necessidade e a importância da comunidade da fé. A igreja como comunidade de intérpretes, né? Eu não posso interpretar um texto sozinho, eu preciso recorrer à igreja. Igreja, aqui eu estou dizendo, a igreja ao longo dos séculos, a maneira que as pessoas interpretaram, que os cristãos ao longo dos séculos interpretaram aquele texto, a igreja no sentido de eu não achar que porque eu tive mais oportunidade de estudo, eu tenho uma interpretação perfeita. Eu estava vindo para cá, ouvindo uma palestra do Carson, do Dr. Carson, e ele estava falando, né, que às vezes quando você encontra um idoso na igreja, que foi uma pessoa de intimidade com o Senhor Deus, e às vezes leu, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa da minha igreja, ela falou, pastor, eu tive bênção de ler a Bíblia 23 vezes já inteira. Essas pessoas que fazem isso, e elas não são tão incomuns nas nossas igrejas, essas pessoas, muitas vezes elas vão ter um conhecimento do todo da Bíblia, que é um conhecimento que pode nos ajudar. A despeito da gente ter estudado, etc. e tal, às vezes o crente lá, que leu a Bíblia várias vezes, ele tem um insight que a gente não teve. E ele vai nos abençoar. Então, a importância da comunidade, a importância da igreja, nós todos precisamos das Escrituras. É claro que eu não estou menosprezando o estudo. O estudo é importante, o estudo acadêmico é muito importante, o estudo formal é muito importante. No entanto, ele não substitui de maneira alguma essa vivência com Deus por meio das Escrituras, né? Essa intimidade com Deus por meio das Escrituras. Infelizmente, em alguns casos, o estudo acadêmico até afasta a pessoa da Bíblia, o que é uma tragédia, né? O menino vai para o seminário e ele deixa de ser piedoso, ele deixa de ser crente, porque ele parou de ler a Bíblia como palavra de Deus, como ele deveria. Ele sabe tudo sobre as doutrinas da inspiração, mas ele não sabe mais nada sobre relacionamento com Deus. Então, nós precisamos manter uma atitude de humildade, uma atitude de nos colocarmos debaixo da Bíblia e não sobre ela. Achei maravilhoso o modo como você trabalhou essa questão da humildade, de se colocar debaixo do texto, porque é exatamente isso. Os pressupostos, muitas vezes, que a gente carrega, parecem que querem se sobrepor à palavra, à mensagem do Evangelho, aquilo que a Bíblia nos revela, aquilo que a Bíblia nos fala. E aí isso acaba atrapalhando a nossa maneira de lidar com o texto, a maneira de entender a passagem, porque a gente quer fazer com que o nosso conhecimento prévio determine o que a passagem tem que significar. E a gente acaba forçando uma barra para que o texto diga algo que o texto não está dizendo. Então, toda postura de um leitor, de um intérprete da Bíblia, tem que ser de humildade. E uma outra coisa que você falou também legal é a questão da comunidade de intérpretes. A gente tem que sempre olhar para trás e olhar em redor e saber que tem gente que pensa a palavra de Deus e tem dito coisas muito boas que podem, sim, acrescentar à nossa vida. E uma outra coisa, né? Eu vou dar para o pastor Revanildo falar. Somos pecadores.
somos falhos. A gente pode, em muito errar, ir além daquilo que o texto está dizendo, ficar aquém daquilo que o texto está falando, e isso é muito... Não precisa ser assim, a gente não precisa fazer isso, mas a gente vai fazer porque nós somos pecadores. Então, tomemos muito cuidado, né? E quando isso acontecer, se porventura ocorrer, voltemos atrás, sejamos humildes, sabe? Vamos corrigir nossos pensamentos à luz do Evangelho, à luz da palavra, com humildade, sempre contando com o auxílio do Espírito Santo, porque ele é o nosso auxiliador, nosso ajudador, né, nessa tarefa, né? Eu acho muito, mas muito legal a gente não perder a piedade, não virar androides de livros de teologia, pregar comentários de teólogos e de grandes mestres, quando, na verdade, a gente precisa ter essa familiaridade com a passagem, com o texto, essa amizade com a... Eu costumo dizer que pelo menos eu tento, né, ser amante da Bíblia, amigo dos livros. Eu sou o primeiro amante da Bíblia, né? Eu tenho que amar a palavra. E aí, a amizade com os livros vem como consequência disso. Rovanildo, o que você tem a dizer sobre essas questões aí que a gente levantou? Eu acho que é sempre boa a contribuição de cada um, e a gente vai avançando nas perguntas. Vamos lá, Rovanildo. Preciso fazer duas considerações. A primeira é que o pastor está absolutamente correto. Nós temos as nossas tendências, e muitas vezes somos tentados não, a gente leva as nossas tendências para onde a gente vai e podemos fazer isso em relação à Bíblia também. Mas a necessidade de se entender que nós não estamos tratando com um livro comum, com a palavra de Deus, portanto, a gente não é neutro, mas pode ser o mais cauteloso possível. A primeira questão que o pastor levantou muito bem. A segunda questão, que eu acho que é um grande perigo, é o que o pastor Luiz Felipe acabou de falar. Quando a pessoa já está com a mente cauterizada, mesmo sabendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ou mesmo já tendo sido ensinado que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela faz questão de ainda colocar as suas impressões para se sair melhor ou para ganhar com aquilo ali de alguma forma. Sinceramente, me perdoe, não quero mudar aqui o foco, nem atacar ninguém, pelo amor de Deus, nem gosto disso. Mas algumas mensagens e alguns pregadores que vejo pela televisão entregando algumas mensagens, eu tenho absoluta certeza que eles sabem que aquilo é mentira. E fico pensando, ou essa turma não crê em Deus, ou então ela já pediu condenação direta para eles. Não é possível. Não é possível. Eu, por exemplo, comecei a ler a Bíblia com 5 anos de idade. Minha mãe, a minha cartilha de ABC foi uma Bíblia. Eu não sei mais nem quantas vezes eu já li a Bíblia. Isso me ajuda nesse panorama geral. Tanto é que eu tenho dificuldade com números, então se você me pedir a citação, eu não sei. Mas o texto eu cito decor, né? E você vai pegar pastor com 20, 30, 40 anos de igreja, crentes que já escutaram uma mensagem, o ensino de outro irmão ou de alguém várias vezes, eles continuam com aquilo mesmo. Eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então está pedindo condenação para si mesmo. É uma coisa meio maluca, tem que ter cuidado com isso. Com certeza. Estamos tratando da palavra de Deus. Agora, me permita pular uma das questões que a gente colocou aqui como no roteiro, o pastor Luiz Felipe, que acho que tem a ver com o que o pastor falou aí, e a gente não pode perder esse fio de meada aqui. A gente depois pode até voltar para o roteiro. É a questão da comunidade, da fé como intérprete, não apenas o ministro como intérprete, mas a comunidade como todo, por causa desse conhecimento, de vivência, etc. O pastor citou os que vieram antes e que também vivenciaram, interpretaram, etc. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, espero que não complique aqui a vida de ninguém, mas vamos lá. Dr. Calbart, que é algum defenestrado por alguns, exaltado por outros, eu fico aqui na coluna do meio com ele. Ele tem a questão da própria questão hermenêutica dele. Não vou entrar aqui em questão de inspiração e revelação, nada, só mais uma questão de interpretação. Dr. Calbart dizia que a gente não pode, ou não deve, pelo menos, né, ir direto do autor original para hoje. A gente disse, nós temos as dificuldades de interpretação do texto. O autor que escreveu e o leitor de hoje. E o pessoal diz, faltou a terceira pessoa, a pessoa que está no meio. Então, o texto não foi escrito para mim, foi escrito para aquela pessoa, segundo alguns. E aí,
a necessidade da gente ter ferramentas para entender o texto. E a gente chama de janela no texto, ponte, aquela coisa toda que a gente conhece. O Dr. Calbar dizia que não é só isso, não. Que a gente tem que ver toda a história como também auxiliar nisso aí. Ou seja, como foi que os apóstolos, os pós-apóstolos, caminharam até chegar nisso aqui. A minha pergunta é bem simples, e depois o pastor Luiz Felipe pode complementar o que a gente tem combinado com o roteiro, certo? A gente, como pastor, como estudioso, etc., deve simplesmente ir da gente para o texto, ou será importante também, ou necessário, ou só importante? Das duas, uma. Considerar tudo isso que veio antes da gente, história de interpretação, intérprete antes desse, mais ou menos na linha do que o irmão falou. Deixa eu assim, tentar colocar um pouco mais, até porque a gente tem colocado as perguntas no chat para facilitar aquilo que os irmãos estão ouvindo e vendo. O pastor Rovanildo levantou uma questão agora, muito interessante, pastor João, que é a seguinte, né? Não digamos assim, perguntando em cima da dele, mas apenas acrescentando para a gente chegar naquilo que a gente trabalhou como roteiro. O que nós observamos é que existem alguns estudiosos que dizem que há um abismo entre um leitor contemporâneo da Bíblia e o texto sagrado, que é chamado do abismo da terceira pessoa, ou seja, o texto não foi escrito diretamente para nós hoje. Há um caminho, não há um caminho direto que a gente possa pegar da passagem bíblica e vir direto para cá. Logo, a gente tem que percorrer uma estrada saudável e segura de entendimento do texto, que respeita o seu contexto original, que respeita a história, que respeita a literatura, a gramática, enfim, a intenção primeira do autor. Então, também precisamos correlacionar o texto com o Evangelho, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, fazendo assim uma reflexão teológica, para depois aplicarmos homileticamente a passagem aos nossos dias. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse processo, né? Tanto você, pastor João, depois o pastor Rovanildo, e a gente falar sobre esse caminho importante, né? Do texto até os nossos dias, né? Aquilo que o John Stott fala, que ele chama de ponte, né? Que são criadas pontes entre os dois mundos, né? Existe o mundo bíblico e o mundo de hoje, aquele livro clássico dele, Entre Dois Mundos, que hoje foi traduzido para cá como Eu Creio na Pregação. Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso, e depois, pastor Rovanildo. Vamos lá? Legal, meu irmão. Bem, primeiro, eu gostaria de começar essa resposta dizendo para o cristão, ou para até uma pessoa que está explorando o cristianismo, para essa pessoa se preocupar a priori com a Bíblia. Tá? Vai nas Escrituras, existem... o significado, ele não é um ponto. Eu gosto de pensar no significado de cada texto bíblico como mais seria uma espécie de um alvo, né? Então, ele tem diferentes círculos, né? Círculo dentro de círculo, dentro de círculo, dentro de círculo. Então, esse círculo mais de fora, que está no significado correto, mas ele não está profundo, não é o significado profundo, mas ele já é parte do significado correto do texto. É possível alcançar em vários textos sem fazer uma pesquisa da época da escrita, tá? Então, muitos crentes ao longo da história, eles conseguem interpretar a Bíblia porque eles conhecem a história da Bíblia pela própria Bíblia. Então, muito desses dados do contexto histórico, eles aprendem ao ler a própria Bíblia. Então, eles sabem um pouco a respeito da Babilônia, eles sabem a respeito um pouco do Império Romano, eles sabem um pouco a respeito das unidades monetárias da época, porque eles leem a própria Bíblia. Então, a regra clássica da hermenêutica, né, que a Bíblia é a melhor intérprete dela mesma. Então, num certo sentido, e prestem muita atenção, num certo sentido, eu estou dizendo, para atingir um significado correto, ainda que não seja um significado com toda a sua profundidade, é possível ler só a Bíblia, ok? Então, pessoas que não têm acesso a muitos outros livros, a questões para fazer uma grande pesquisa de contexto histórico, você ainda assim
pode conseguir ler a sua Bíblia e chegar ao significado correto de vários textos e ser muito abençoado, porque a melhor ponte para a interpretação da Bíblia é o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito, você vai conseguir atingir o significado do texto com alguma propriedade, mesmo se você não tiver acesso a muito outro material, né? Se não, alguns irmãos nossos que vivem em culturas que não têm acesso a livros, não têm acesso a computador, não têm acesso a nada disso, eles estariam fritos. E ao longo da história a gente sabe que Deus preservou a sua igreja, mesmo quando as pessoas não tinham acesso a um grande conhecimento de contexto histórico. Maravilha. Isso posto, é importante lembrar que nessa ideia, né, do significado como um alvo, e você tem as partes mais de fora e a parte mais interna do significado, é possível, quanto mais informações de contexto a gente tiver, mais de maneira propícia a gente vai chegar ao significado. Então, por exemplo, o contexto histórico, que envolve aí a cultura, envolve a política, envolve a economia da época, envolve as várias religiões da época, envolve a política internacional da época. Todas essas informações, elas são importantes para nos auxiliar a chegar num significado mais preciso, mais completo, mais profundo do texto bíblico. Além do contexto histórico, tem o contexto literário, né? Então, é importante a gente entender que aquele texto, ele vem antes de um outro texto e depois de um outro texto, e ele está dentro de um livro, e aquele livro pertence a uma mesma seção das Escrituras. Então, a consciência de todas essas coisas é importante para a gente aprofundar o significado correto do texto bíblico. Tem o contexto, que ainda seria uma espécie de contexto literário, mas seria um literário histórico, que tem a ver com os gêneros de cada texto, né? Mas como a gente vai falar mais sobre isso, o gênero literário de cada texto, então eu vou deixar isso para daqui a pouco. Aí também existe o contexto da história da redenção, né? Que alguns chamam de contexto canônico, que você tem que lembrar que a Bíblia é uma grande história que começa na criação, mostra a queda, mostra Deus habitando no meio do seu povo por várias vezes, e o povo, por meio dos seus pecados, num certo sentido, expulsando Deus do seu meio, e a vez que isso acontece de maneira mais impressionante é na encarnação do Verbo. O próprio Deus o próprio Deus acrescenta sobre si a natureza de homem, a natureza humana, e ainda assim os seres humanos o matam, ele é morto pelos seres humanos. Então, a história da Bíblia é uma história de Deus vindo habitar no meio dos homens, e os homens dando um jeito, por meio dos seus pecados, de, entre aspas, expulsar o próprio Deus. É claro que Deus poderia simplesmente destruir tudo e todos, e seria justo se ele o fizesse, mas a misericórdia, o amor, a graça de Deus fazem com que Deus dê chances aos seres humanos, né? E ainda continue nos seus planos eternos de construir um povo para si. E ao longo da história é isso que Deus vai fazendo com sucesso. Deus constrói esse povo para si, essa igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele constrói essa igreja para si. E essa história bíblica, então, que passa pela encarnação, passa pelo ministério e vida de Jesus, passa pela morte, a ascensão, a ressurreição de Cristo, depois a ascensão dele como Senhor de tudo e de todos, com toda a autoridade no céu e na terra, e finalmente a volta dele, a consumação de todas as coisas. Quer dizer, essa grande história da Bíblia é uma história fundamental, e a gente precisa encaixar os textos bíblicos dentro dessa grande história da redenção, história da salvação, história de Deus, né? Então, quando você tem essas consciências do contexto histórico, contexto literário, contexto canônico, quando você tem a consciência dessas coisas, você consegue aprofundar o significado que você chegou do texto bíblico. E aí as línguas originais também são importantes, porque elas vão te ajudar a ter uma nitidez maior do que o autor bíblico realmente estava dizendo. Então, como eu disse, não é que são significados diferentes. O crente que não tem acesso a nada disso, ele não vai conseguir chegar no significado correto. Não, com o auxílio do Espírito Santo, ele vai chegar no significado correto. No entanto, aquele que tem a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento nesses contextos,
vai ter também a oportunidade de aprofundar esse significado correto. É o mesmo significado, mas agora o significado de maneira mais rica, com mais nitidez, com mais profundidade e, consequentemente, com aplicações mais ricas também. Maravilha, maravilha. Muito bom. Pastor Luiz Felipe. Fala, pastor Românildo. Essa questão levantada pelo pastor João Paulo é extremamente importante. João Paulo. João Paulo, desculpa. É extremamente importante e precisa ficar fixado na mente da gente. Tá? Conhecimento limitado ou interpretação ainda limitada, não sei se não chegou no alvo, nessa ditado dos ciclos, não é conhecimento falso. Tá? Então, o irmão que tem alguma limitação de conhecimento por falta de instrumentos, etc., o conhecimento dele não pode ser desprezado. E nem se pode dizer que ele não tem condições de entender a palavra, porque ele não fez o seminário, o etc. Tá? Com isso, a gente está querendo deixar o grande incentivo a qualquer irmão, por mais simples que seja, ir à palavra de Deus para se alimentar dela, e não ficar apenas aguardando que alguém lhe alimente. Se você tem alguém que lhe ajuda, outros irmãos da comunidade de fé, o seu pastor, tudo bem. Mas você não é incapaz de aprender a palavra, porque você não tem esses instrumentos. Conhecimento limitado não é conhecimento falso. E há algumas questões que são muito mais acadêmicas mesmo, tá? São muito mais acadêmicas mesmo, que a igreja pode ter conhecimento também, mas de modo adequado. O que vale é o crente entender. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar dela e eu posso entendê-la com o auxílio do Espírito Santo e uma boa dose de estudos, independente se tão profundo ou não. Amém. Amém, é isso aí. Maravilha, irmãos, muito bom. Essa questão tem ficado, assim, bastante evidente na nossa conversa, de que não é porque a pessoa não tenha ferramentais, livros, acesso à tecnologia interna, que ela não vai conseguir compreender a palavra. A Bíblia chegou nas mãos da gente, a gente tem a palavra de Deus, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Se nós lermos a Bíblia com essa cosmovisão, com esse pressuposto correto, né, com esse entendimento correto, entendendo que a gente precisa ler o texto dentro do contexto, não tirá-lo do contexto para a gente entender aquele contexto. Como, por exemplo, eu costumo dar o exemplo, pastor João Paulo e Romvanildo, daquela passagem lá de 1 Coríntios 13, que comumente é usada para falar em encontros de namoro, noivado, de casais, usado para falar. E quando naquele texto em particular de 1 Coríntios 13, a gente vai ver que o ambiente ali, né, dá para a gente um sentido de amor ali um pouco diferenciado desse amor né, de relacionamento entre casais, que na verdade ali está falando de unidade, de amor na comunidade, né, de você não privilegiar o carisma e os dons em detrimento do relacionamento de afeto entre os irmãos, de respeito dos irmãos, essa questão de rachas e facções dentro da igreja. Se a gente entender que existe isso ali, fica mais fácil de a gente compreender. E isso nós não precisamos de nenhum ferramental para entender isso. É só ler a passagem. Lendo o capítulo 12, 13 e 14, ficará claro, bem claro para a gente que aquilo ali significa. Uma coisa interessante que eu sempre costumo dizer também, Romvanildo e pastor João Paulo, reverendo, é que muitas vezes, como nas cartas, por exemplo, a gente quer entender uma parte, um fragmento da carta, sem entender a carta como um todo. É como que eu encontrasse no meio da rua a página 3 de uma carta 3/10, uma página 3 de um documento, e eu quero entender todo o documento lendo apenas uma página. Fica difícil. É claro, pode ser que um trecho, um parágrafo daquela passagem ali, tenha um significado nele mesmo, naquele trecho. Mas para eu entender uma carta, eu preciso entender o todo. Então, essas coisas são importantes. Eu tendo só a Bíblia, eu consigo fazer isso, lendo o contexto anterior, posterior. Como você mesmo disse, pastor João, o pastor Romvanildo também,
sabendo aonde aquela passagem se encontra, o capítulo, qual o livro, qual o tipo de literatura, que a gente vai entrar nesse exato momento nesse assunto, né, para a gente correr com o nosso tempo aqui. Veja que interessante. Pastor Rovanildo, eu vou introduzir essa pergunta, depois o irmão introduz a próxima. É necessário, é importante conhecer gêneros literários da Bíblia, as formas de se estudar, observar, interpretar e aplicar esses gêneros. É importante isso. Não podemos ler uma carta, por exemplo, da mesma forma que a gente lê uma narrativa. A gente não pode ler um salmo da mesma forma que a gente lê uma profecia. Então, para diferentes gêneros da Bíblia, a gente tem diferentes formas de entendimento, de interpretação, de métodos de estudos. Seria verdade isso? Por exemplo, eu posso ler um texto de poesia, que é o Salmo, da mesma forma que eu leio uma narrativa e tentar entender da mesma forma? Poxa, se eu considerar que lá tem figuras de linguagem, tem coisas que não são próprias, às vezes, das narrativas, das coisas que são descritivas, de texto descritivo, eu já vou perceber que eu tenho que interpretar de um modo diferente. O que o senhor me diz sobre isso, reverendo João Paulo? Bem, meu irmão, a consciência dos gêneros literários é muito importante, né? De novo, eu não diria que seja impossível compreender sem essa consciência. Por quê? Porque inconscientemente as pessoas já fazem algum tipo de distinção. Por que que os salmos são amados? Porque as pessoas automaticamente, de maneira inconsciente, as pessoas já têm já sabem que é diferente. As pessoas inconscientemente já sabem que narrativa é diferente de carta. Então, aliás, a gente faz isso na nossa cultura, né? Quantos gêneros literários da nossa cultura a gente transita sem nem nunca ter pensado sobre gênero literário? Né? Recebe uma cartinha da esposa, você lê de um jeito, o jornal você lê de outro jeito, a mensagem de WhatsApp você lê de um outro jeito ainda, uma propaganda a gente lê de um outro jeito, a gente lê, inclusive, duvidando um pouco de que todas as informações ali sejam verdadeiras. Então, cada gênero literário da nossa própria cultura, a gente já faz essa mudança na mente, essa mudança automática. E parte disso a gente já transfere para a Bíblia quando a gente lê. Agora, quanto mais consciente a gente for dos gêneros literários, melhor a gente vai poder interpretar o texto bíblico. Então, esse exemplo que você deu sobre as cartas, eu acho maravilhoso. Ninguém, ao receber uma carta de alguém amado, lê só uma parte. Todo mundo lê carta de uma sentada só, você senta e lê a carta inteira. Então, por que na Bíblia a gente acha que vai conseguir entender se lê só uma parte da carta? Ao mesmo tempo, ninguém senta e pega um inário e fica lendo todos os hinos do inário. Então, por que a gente acha que com os salmos a gente vai ler vários salmos ao mesmo tempo, não é? Tentando entender de algum... Cada gênero literário é feito para ser lido de uma forma. As cartas você tem que ler numa sentada. Os salmos, você tem que prestar atenção em cada salmo individualmente, ainda que exista um certo contexto literário ali no saltério, mas isso é uma questão para um outro dia, uma questão um pouco mais avançada. Narrativa a gente tem que prestar atenção no personagem, nas mudanças que aconteceram com o personagem, a gente tem que prestar atenção no cenário, no onde que isso está acontecendo, a gente tem que prestar atenção no quando isso está acontecendo. Então, por exemplo, para jogar aí uma pimenta bem forte aí na nossa discussão, algumas pessoas defendem o ministério de mulheres baseado em Débora. Mas vem cá, Débora está dentro de Juízes. Juízes é um livro que mostra tudo no lugar onde não deveria estar. No livro de Juízes, as coisas não podem servir de parâmetro para nós, porque era uma época em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então, você não pode usar uma questão do livro de Juízes como um padrão de doutrina. Por quê? Porque o livro mesmo mostra para a gente que o que acontece ali dentro daquele universo de Juízes acontece para mostrar quais são as consequências quando um povo se afasta de Deus. Então, notem,
pode defender com base em outros argumentos, eu discordo do ministério pastoral feminino, outros concordam, mas defenda com base em outros argumentos, não em Débora. Débora não é um bom argumento. Por quê? Porque está dentro de um livro que está apresentando outras coisas. Ou a pessoa não pode citar os amigos de Jó como se fosse autoridade, porque o próprio Deus, no final do livro, fala que eles não disseram o que é reto a respeito de Deus, como Jó disse o que é certo a respeito de Deus. Então, quer dizer, a gente tem que ler os livros com cuidado com relação ao seu gênero e com relação à natureza de cada livro, né? A proposta de cada livro específico. Gênesis se propõe a ser história. Gênesis não se propõe a ser mito, a ser uma parábola. Alguém perguntou do livro de Jó, né? Não, o livro de Jó não se propõe a ser uma parábola. O livro de Jó se propõe a ser história. O próprio livro se apresenta como uma narrativa histórica. Já o Apocalipse é um gênero literário apocalíptico, então você não pode interpretar tudo de maneira literal, você tem que interpretar levando em consideração que ele está usando figuras, e o próprio livro faz isso, né? O livro, quando fala a respeito das 7 estrelas que estavam na mão de Jesus Cristo, fala que as 7 estrelas eram os anjos das igrejas. Os castiçais, o próprio livro fala que os castiçais eram as igrejas. As vestes brancas, o próprio livro fala que são as boas obras dos santos. As bestas, aqueles grandes animais, quando você vai para Daniel mostra que isso daí tem a ver com governos. Então, quer dizer, eu não posso interpretar essas coisas de maneira literal, achando que vai realmente aparecer um grande animal, uma grande besta no final dos tempos. Não, isso é uma linguagem figurada apocalíptica. Então, quando eu conheço o gênero literário, eu vou respeitar essas diferenças de cada gênero literário, interpretando de maneira adequada aquela literatura específica. Muito bom. Rovanildo, fala aí com a gente, querido. Rapaz, então, esse assunto aqui, infelizmente, a gente tem limite de tempo, porque acho que é bastante interessante. Eu queria dizer 2 coisas aqui rapidamente. Em primeiro lugar, que a gente está falando para 2 níveis de pessoas. São 2 tipos de pessoas, porque todas as pessoas são iguais. Mas em relação à possibilidade de conhecimento, nós temos irmãos aqui que são irmãos que não fizeram curso de teologia, não pastoreiam, etc., e eles têm que entender que podem conhecer a palavra de Deus sem acesso a esse recurso, número 1. Número 2, aí vem a segunda parte, aquilo que já estamos conversando aqui, a necessidade de acesso a esses conhecimentos. Nós temos aqui conosco pastores, ministros do Evangelho, e esses irmãos precisam entender definitivamente que, a menos que sejam impossibilitados, é outra história, eu não tenho recurso financeiro, eu moro num local difícil, que nem internet tem, por acaso eu consegui ver essa live aqui. Mas quem é pastor, quem está à frente de um rebanho, etc., ele não pode abrir mão desse segundo tipo de conhecimento, desse conhecimento mais técnico. Em algum momento ele vai precisar para alimentar o seu rebanho. Então, nós não podemos, como pastores, a título de dizer que qualquer pessoa pode conhecer a palavra do Senhor orando, etc., isso é verdade. A gente não pode ser relapso nem irresponsável no estudo das Escrituras para o nosso ministério e porque fomos chamados para esse tipo de ministério também, né? Então, o irmão que não é pastor, não estudou, amém, meu irmão, leia a sua Bíblia, entenda a sua Bíblia, viva a sua Bíblia, você pode com o auxílio do Espírito Santo. Você, pastor, você foi chamado para o ministério. Se não quiser estudar, então, desça da cátedra e deponha a estola, né? A estola, muita gente não é sacerdote. O paletó ou a toga, né? Em outras palavras, Romano, deixa de ser preguiçoso, vai ter com as formigas. Ou vai ter pirulito, porque o pastorado depende muito de estudo. Se você quer alimentar o seu rebanho, estude. O crente da igreja, ele não tem a obrigação de ter o conhecimento que o pastor tem e nem tem o acesso a recursos. Alguém tem, o pastor tem, pelo menos um seminário ele fez e ele sabe os links. Isso. Nem todos teremos, no fim, os mesmos conhecimentos, porque há contextos diferentes, mas, pelo menos, os links, os professores de seminários supõem que já deram a gente. Isso é uma questão muito importante a ser frisada para que as pessoas entendam o que estamos conversando aqui. Nós estamos mantendo a conversa em 2 níveis. O irmão simples, que precisa ler a sua Bíblia, entender e vivenciar. Amém.
e o pastor que precisa se aprofundar para alimentar o seu rebanho. E até para ajudar esses irmãos mais simples de vez em quando. Coisa número 1. Coisa número 2, que eu fiquei bastante feliz com a palavra do pastor. Muitas vezes a gente supõe que pela palavra do pastor não é dispensacionalista, como eu não sou. Muitas vezes nós somos acusados de querer, como é que eu posso dizer, simbolizar demais a palavra de Deus. E eu costumo responder exatamente como o pastor disse em linhas gerais. Não, eu não estou simbolizando alguma coisa, nem literalizando outra. Eu estou procurando entender o gênero literário dentro da proposta dele, dentro do tempo dele, dentro da construção dele. Eu não posso literalizar símbolo, nem simbolizar o que é literal. Eu, como pastor, o irmão com mais dificuldade por não ter tanto acesso, etc., tudo bem, ele vai ter suas dificuldades. Agora, um pastor querer simbolizar, querer literalizar o livro de Apocalipse, o cara quer uma marca da besta, 666, mas não quer ver o bicho aparecendo na rua. Né? Não, a marca da besta é literal, e as duas testemunhas também, mas não vai aparecer um bicho de 7 cabeças, não. Rapaz, símbolo é símbolo, literatura é literatura. As literaturas existem diferenças por isso, e a gente precisa compreender isso, definitivamente. Tá? E super interessante também, só para finalizar aqui, a minha fala e devolver o pastor Luiz Felipe, para que o pessoal entenda definitivamente que mesmo o Apocalipse, ou outros textos da Bíblia, de literatura apocalíptica, que são presentes em outros textos, como Daniel, por exemplo, e outros estilos de profecia, eles também precisam ser interpretados a partir da perspectiva da perspicácia bíblica, da sola escritura. Eu tenho que buscar o significado do Apocalipse, em primeiro lugar, dentro da própria escritura, e não dentro da minha engenhosidade ou de um contexto à parte. Você chega nas duas testemunhas, por exemplo. As duas testemunhas, os caras só olham, por exemplo, para falar... Não vou interpretar o texto, se o pastor João Paulo quiser, fica bom. Mas o cara só olha para o fogo que desce do céu. O cara não olha, por exemplo, as duas oliveiras, que tem eco, por exemplo, no livro de Zacarias. Então, é claro que você não pode, voltando mais uma vez, que o irmão mais simples tem essa ideia. Alguns, por seu vasto conhecimento de todo o contexto da Bíblia, até terão. Mas o pastor, cara, ele olha para o texto e diz lá, as duas testemunhas são. Aí você tem uns links ali para correr para a Bíblia. A Bíblia se interpreta com a Bíblia. E nós, como pastores, temos que ter consciência disso aí. Tá? Aí chegamos, então, numa questão bastante interessante, né? Pegando o gancho, né? Então, há quem diga que a gente tem que lidar com a Bíblia, ou lidar pelo menos com uma passagem da Bíblia, como uma criança que está em fase de descoberta para a vida. Né? Quer saber o sabor daquilo, quer saber a textura daquilo, o barulho que aquilo faz. Está analisando o mundo para saber viver, a fase de descoberta da vida. Ou então como um investigador, que ele precisa descobrir um crime e vai juntando os pontos, as evidências, colhendo depoimentos, até chegar lá. É importante que a gente faça isso, especialmente fazendo perguntas ao texto. Que tipo de perguntas, melhores perguntas, para a gente entender o texto seriam essas? É uma pergunta importantíssima, né? Veja como pergunta é importante, não é? Toda essa nossa conversa aqui é com base em perguntas, né? Oi, pastor Luiz Felipe. Deixa eu dizer o seguinte, por conta do horário da nossa live, essa será a nossa última pergunta. Então, assim, vamos explorar ela e vamos concluir a nossa conversa hoje com essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta é muito importante, muito importante. Então, vamos desenvolver, e depois dela a gente... Pergunta muito importante, eu vou assumir aqui que o pastor Luiz Felipe acho que teve algum probleminha. Mas pergunta muito importante, o fato quais perguntas que a gente pode fazer para o texto bíblico? Algumas das mais importantes e básicas de qualquer interpretação de texto. Quem que está envolvido nisso? Quem fez? Quem mandou? Quem sofreu a consequência dessa atitude? O que aconteceu? Quando isso aconteceu? Onde foi? Existem alguns lugares que, se algo aconteceu naquele lugar, faz toda a diferença. Se algo aconteceu dentro do templo,
Se algo aconteceu relacionado ao tabernáculo, ou se algo aconteceu e tem a ver com a cidade de Jerusalém, com Sião, essas coisas, o onde, muitas vezes vai ser muito importante. E esse quem, quando, onde, eles vão variar de importância dependendo do texto, né? O que, alguns objetos têm uma importância enorme dentro da Bíblia, né? Por exemplo, a gente pode pensar em uma coroa. Coroa é muito importante na Bíblia, usado várias vezes para várias coisas distintas e todas elas muito importantes. Outra pergunta fundamental, por quê? Pergunta por quê é muito importante, né? Por que isso aconteceu? Ou seja, quais são as causas ou desse fato, ou de Deus ter falado isso? Para quê? Para que também é muito importante. Para que Deus falou isso? Ou para que essa pessoa fez isso no texto? Ou para que está usando esse símbolo, essa metáfora aqui nesse texto? E aí tem algumas outras perguntas que eu acho que são fundamentais. O que esse texto me ensina a respeito de Deus? Lembra, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Então, a primeira coisa que a Bíblia quer fazer é nos ensinar mais a respeito de quem é Deus. E quando eu estou falando Deus aqui nesse ponto, eu estou pensando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Trino que existe em suas três pessoas. O que esse texto me ensina a respeito de Deus Pai? O que esse texto me ensina a respeito do Espírito Santo, da terceira pessoa, do Consolador, daquele que habita em mim? O que esse texto ensina a respeito de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o meu Senhor? O que esse texto ensina a respeito de Deus? Segundo lugar, o que esse texto ensina a respeito do ser humano? Tanto de quem o ser humano é, quanto do que ele deveria ser, quanto do que ele pode ser por causa da obra de Cristo nele, quanto do que ele tem que fazer muitas vezes para que ele reflita melhor a glória de Deus e cumpra a sua razão de ser no mundo, de ser imagem de Deus. Então, essa pergunta é muito importante. O que esse texto me ensina a respeito de mim, ou a respeito do ser humano? O que esse texto ensina a respeito da igreja? O que esse texto ensina a respeito da salvação em Cristo Jesus, ou das bênçãos que o ser humano recebe por meio da obra de Cristo Jesus? E, finalmente, o que esse texto ensina a respeito para onde a história está caminhando? A história está caminhando para um ponto final, que, na verdade, não é um ponto final, é reticências, né? É um ponto de conclusão, de consumação, que ele dá início ao verdadeiro início da história, não é? A eternidade no céu com o Senhor Jesus Cristo. O que esse texto fala a respeito da redenção, a respeito da consumação de todas as coisas com o nosso Deus? Então, perguntas são fundamentais na interpretação bíblica, e você fará bem se você pensar no maior quantidade possível de perguntas e bombardeie o seu texto com perguntas. Escreva as respostas que você encontrar e você estará no caminho para uma boa interpretação do texto bíblico. Maravilha, maravilha. Essa pergunta que você fez no final seria a questão... Essa pergunta que você levantou seria uma questão da pergunta posterior, né, que faríamos. Como que o Evangelho afeta esse texto, né? Quando isso aconteceu? Quem são os personagens? Você já tinha até dado uma bola sobre essa questão. Boas perguntas precisam ser feitas ao texto, porque são perguntas de observação, perguntas de interpretação, perguntas de aplicação, que te fazem cavar, descobrir, ver os mínimos detalhes da passagem. Exato. Tem um verbo aqui, tem um conectivo aqui, as palavras se repetem, quais palavras que se repetem no texto? Coisas assim vão nos fazer ter contato com a passagem, familiaridade com a passagem de um modo totalmente diverso, se nós não fizermos essas perguntas, né? Se a gente ficar na superfície da leitura, numa primeira e única leitura, a gente não vai conseguir chegar a esses pormenores. Então, uma boa Exato. Pergunta, ela é de extrema importância. Muito, muito bom. Pastor Rovanildo, fala um pouquinho sobre isso, queridão, para a gente
ir para as considerações finais. Fique à vontade. Eu acredito que não teria muito a acrescentar sobre o que o dito pastor aí. Só a única coisa que eu diria é sobre o que também, né? Que tipo de literatura é essa? Lembrando o que a gente viu agora há pouco. Além do mais, que tipo de literatura é essa para que eu tenha esse devido cuidado? Só isso mesmo. Legal. Legal. Então, gente, assim, a live foi uma live muito boa. As perguntas estão no chat. A gente fez as perguntas aqui, conversou, bateu papo, mas também interagimos com os nossos irmãos pelo chat. A gente fica muito feliz de poder ter a participação de várias pessoas. Algumas pessoas aqui colocaram, né, vários comentários, concordando com aquilo que o reverendo falou, com o que o pastor Rovanildo falou, né? Com o que eu falei também, né? Então, assim, é alegria para a gente ter muitos amigos aqui. Eu poderia falar do Wellington, que é coordenador ali do Senanda, do Seminário Betel Brasileiro, o pastor Luiz Pires, que é professor de vários seminários aqui da nossa região, amigo muito querido, a irmã Vandinha, a Thalita, que foi minha aluna ali no seminário, a Tânia, o Leonardo Gomes, que está com a gente, a Nilza, o Nicásio, que é meu aluno também, é estrangeiro, indígena, na verdade, e que tem aí estudado seminário para poder servir ao Senhor também na sua tribo e os seus patrícios lá, né? A irmã Salete Goulart, Suzana Maria, que foi minha contemporânea de seminário, vários irmãos conhecidos do pastor João aí também, conhecidos do pastor Rovanildo, pastor Joel Manhães está conosco aqui também. Enfim, irmãos, vários irmãos, e nós ficamos muito alegres e felizes de poder interagir. O assunto é atual, é um assunto muito importante, tanto para a igreja quanto para a liderança, para os pastores. Tentamos lidar com os temas, como o pastor Rovanildo disse, entendendo, né, os níveis, indo de lá para cá, daqui para lá, mostrando tanto a questão do membro da igreja que não tem acesso à teologia de modo técnico, acadêmico, falando assim, né, livros e tudo mais, que ele pode aprender a palavra de Deus e pode se aprofundar. Temos livros hoje em excesso, né? Temos, por exemplo, PDFs, né, livros, as editoras estão proporcionando aí acesso a livros por PDF a preço muito, muito barato, né? Assim, muito legal. Você pode ler, inclusive, nesse aparelhinho aí, no tablet, esse aparelhinho que eu esqueci o nome, é o Kindle, né? Pelo Kindle, né? A Amazon está aí. Não estou fazendo propaganda da Amazon, não ganho nada com isso, né? Com o jabá. Leitor de e-book. Leitor de e-book, exatamente. Então, assim, você tem acesso à literatura das mais diversas, sem falar que muitas igrejas, algumas delas, né? Tem biblioteca, pastores têm sua biblioteca. Assim, gente, pedir livro a pastor emprestado é meio complicado, vamos ser honestos. Já perdi mais de 500. Mas pode ser que o pastor tenha um livro ou outro a mais, né? Eu, por exemplo, levei para a biblioteca da igreja essa semana 6 livros que eu tinha aqui repetidos, que eu ganhei de pessoas, levei para a biblioteca da igreja. E a gente está montando lá uma bibliotecazinha na igreja. Então, vamos permitir que os irmãos possam ter acesso, mas mesmo que você não tenha bíblias de estudo, sites, bons sites, eu recomendo aí o site do Andrew Jump, com vários artigos, né, lá oh, meu Deus do céu, da Bíblia, lá, da revista de vocês, de teologia. Fides Reformata. Fides Reformata. Tem um site, Voltemos ao Evangelho, da Fiel, muitos blogs legais, coisas muito boas que a gente pode ter acesso e aprender a palavra de Deus. Então, irmãos, vocês que nos ouvem, que estão, né, nos assistindo aí hoje, né, os web espectadores, como disse o Rovanildo, com certeza deve ter sido edificado e abençoado por essa live de hoje. Então, vamos às palavras finais, às considerações finais dos nossos participantes. Primeiro, pastor Rovanildo, depois, pastor João Paulo. Vamos nos despedir, uma palavra final aí de tudo que a gente falou, de despedida dessa live para os irmãos que estão nos ouvindo. Pastor Rovanildo, primeiro, obrigado aí por participar e aceitar estar com a gente, e você tem a palavra.
Eu que quero agradecer, pastor Luiz Felipe, pelo convite e também agradecer ao pastor João Paulo por também estar conosco, né? Foi uma satisfação conhecê-lo, ainda que de forma virtual, quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente também, né? E fazer o pedido. Se essa aula ou palestra, ou o que quer que seja, que o irmão ele disse que estava para entabular sobre literatura poética, ou diz que pode ser uma possibilidade, se a gente puder suscitar, ou se o irmão já estiver pensado ou agendado, se tiver um jeito de nos avisar, se for uma aula aberta, etc., me avise, porque é alguma coisa de muito interesse que eu tenho. Eu estou expondo os salmos da igreja, né? Legal. Ponho um bloco depois de uma parada, e vou, para também não ficar... Salmo é muito, né? Para não cansar demais a igreja também. Né? Mas estamos nessa luta aí, e tenho muito interesse na literatura poética das Escrituras. Aprender um pouquinho mais com o irmão seria muito bom para a gente. Quero agradecer a todos e eu vou deixar uma palavra final agora também para os web espectadores, né? Assim como o pastor não pode deixar de estudar, ele precisa entender também que ele vai lidar com não pastores no seu rebanho. Então, ele precisa entender, por exemplo, mas na hora de pregar, ele tem que pregar em linguagem que seja acessível também ao seu rebanho. A gente não pode deixar de saber e nem pode saber e querer que os outros saibam como a gente. Isso é super importante também. Obrigado, meus irmãos. Espero que tenha sido um tempo de edificação. Deus abençoe. Reverendo João Paulo, suas últimas palavras, considerações finais, agradecendo aí também pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Legal. Eu que agradeço, pastor Luiz Felipe, pastor Rovanildo, foi um bate-papo muito gostoso, é um assunto que eu amo muito, então a gente conversar a respeito disso é sempre muito gostoso, né? Então, muito obrigado, muito prazer de conhecer vocês, ainda que virtualmente, e que o nosso Senhor nos abençoe, né? Você que nos assistiu, Deus abençoe grandemente a tua vida também. Algumas dicas finais. Primeiro, nós não falamos nada a respeito do papel de Cristo na interpretação, e isso é fundamental. Uma das coisas que você sempre tem que fazer é procurar como esse texto revela Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Nunca deixe de fazer essa pergunta é fundamental. Pesquise aí no YouTube, existem outras lives a respeito disso, a gente mesmo lá no Andrew Jumper teve uma live a respeito de pregação cristocêntrica, que é um assunto muito importante. Segundo lugar, não deixe de ler a Bíblia. Se você está estudando teologia, se você está aí ligado em lives, em blogs e tudo mais, não deixe a sua Bíblia de lado. A teologia não substitui a Bíblia. Nós precisamos continuar lendo a Bíblia, tendo contato com as Escrituras. Terceira questão, não apenas leia a Bíblia, estude a Bíblia. Então, na medida da sua possibilidade, invista dinheiro e invista tempo. Alguns textos você vai ter que quase que brigar com o texto para você conseguir entendê-lo ao final, para você conseguir levantar o significado dele. Faça isso. Vale a pena gastar tempo com as Escrituras para entender e depois para passar para frente aquilo que você compreendeu na palavra de Deus. Algumas dicas de merchandising, né? A fazer aqui o merchan. Eu tenho 3 websites que eu mantenho, um com a minha esposa, chamado mentecoração.com.br, sobre aconselhamento bíblico, um para ensino de língua grega, issoegrego.com.br, eu ensino grego de graça lá, várias videoaulas e tudo mais, um website meu que eu vou distribuindo conteúdo lá, que é o ivaga, com ivaga.com.br, também tem muito material lá à disposição, e o ano passado eu lancei meu primeiro livro, um livro sobre a interpretação e a pregação do John Piper. Eu tenho até esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo alcançar um deles aqui. É um livro sobre Pregue para a Glória de Deus, foi minha tese, uma das teses de doutorado em ministério que eu fiz aqui no Jumper, e estou aí compartilhando com o pessoal pela editora Peregrino. Então, que Deus te abençoe, e se Deus quiser, esse ano sai um livretinho, bem curtinho, bem popular a respeito de hermenêutica. Então, vamos distribuir aí conhecimento das Escrituras e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Amém, pastor. Se o senhor puder depois me mandar os links dos sites e também
o nome dos livros, que eu vou colocar nos comentários dessa live, para os irmãos terem acesso. Até alguns irmãos aqui pediram para a gente fazer isso. Muito bom, muito obrigado mesmo, né, por vocês participarem, a todos que nos assistiram hoje, que Deus abençoe e que tudo que a gente aprendeu aqui, conversou, dialogou hoje aqui, possa realmente ser aplicado na nossa vida, porque muito mais do que o que a gente ouve, memoriza, anota, escreve, é aquilo que a gente decide fazer a partir daquilo que a gente aprende, porque tem coisas que a gente só vai vivenciar colocando em prática, né? Não só no âmbito conceitual, mas na prática, praticando. Deus abençoe, uma ótima quinta-feira para todos vocês. Obrigado, pastor João, obrigado, pastor Vanildo. Eu quero concluir fazendo uma oração para que a gente possa, então, abençoar também a vida dos nossos ouvintes e pedindo a Deus a bênção de Deus para os nossos ministérios. Senhor, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui juntos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu a alegria e a fortuna de conhecer um pouco melhor o pastor João Paulo, o reverendo João Paulo. Ó Pai, pudemos aqui trocar essas ideias e conversarmos sobre temas tão relevantes, tão importantes para a vida pessoal de cada cristão e também para a vida ministerial. Pedimos que o Senhor nos ajude, auxilie cada um dos teus servos, servas que acessarão essa live, que acessaram agora e acessarão posteriormente, que cada um que nos vê aqui conversando possam ser, ó Pai, edificados e abençoados pelo teu poder. Em nome de Jesus, que a tua palavra encontre o lugar apropriado dela no nosso próprio coração, porque ela é o que é, Senhor. Mas muitas vezes nós não a valorizamos como devemos valorizar. Então, que a tua palavra encontre o seu lugar na nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada, ó Pai, web espectador dessa manhã, ao pastor reverendo João Paulo, a sua família, a igreja que está sob a sua responsabilidade, o seu ministério aí no Andrejamp, a vida do pastor Vanildo, a sua família, a igreja que está sob sua responsabilidade, o seu ministério como um todo na UESB, a minha vida. Nós dependemos do Senhor. Muito obrigado por esse tempo. No nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até a próxima live do Renovare. Um grande abraço. Paz.